A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus, para sempre seja louvado. Nós estamos numa série de pregações, encontros com Jesus. Lembrando que Jesus é especialista em marcar encontros. Jesus é especialista em marcar encontros. No domingo passado nós vimos o encontro que ele marcou com Zaqueu. No domingo retrasado, acho que está completando 30 dias, nós vimos o encontro com a mulher samaritana. E nessa noite nós vamos ver o encontro de Jesus com uma multidão. Jesus encontra uma multidão. Nós vamos trabalhar com o tema a palavra ou as palavras para a vida eterna, nessa noite. A vida cristã, nós vamos perceber nessa caminhada, meus amados irmãos, que ela não é só feita de bênçãos espirituais, não só de bênçãos, ou de multiplicação de pães nas nossas vidas. Quando digo multiplicação de pães, é a questão material. Não, a vida do homem não é só feita disso. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa feita, nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que nós vamos ver no capítulo de hoje, Jesus falando à multidão, são verdades profundas aos nossos corações, e que ele sempre exige uma resposta dos seus seguidores, para que esses seguidores se tornem discípulos de Cristo. E é interessante que Pedro, sempre Pedro, com a sua fé lapidada, pela graça de Deus, ele vai dizer para Jesus: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Então o que é que nós vamos ter aqui? Uma tensão. Jesus apresenta uma tensão entre aqueles que vão permanecer nele e aqueles que vão abandonar Cristo. Em abandonar Cristo, muitos, meus amados, infelizmente, aqueles que são somente seguidores e não discípulos vão abandoná-lo. Isso é um fato. Abramos nossas Bíblias, vamos ler o texto. Abramos nossas Bíblias em João 6, nós vamos ler nessa noite do verso 60 até o 69. Nós vamos terminar essa narrativa onde nós começamos com essa palavra, nessa noite. As palavras de vida eterna. É uma confissão que Pedro faz publicamente. As palavras de vida eterna é um belíssimo texto, que fala profundamente aos nossos corações. Rico demais o texto. João 6, do verso 60, eu vou ler os pares. Como de costume, gostaria que a amada igreja lesse os ímpares nessa noite. E nós vamos trabalhar com esse tema, as palavras de vida eterna. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens sobre encontros. Lembrando que Jesus é especialista em marcar encontros, individual e coletivamente. O modo que ele chama as pessoas de todo jeito. Ele chama a multidão e chama individualmente, mas ele trabalha especificamente, pessoa a pessoa, em cada coração. Vamos ler, eu vou ler os pares, gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. As palavras da vida eterna. A palavra de Deus nos diz assim, está escrito: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Palavras de Jesus. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que iriam traí-lo. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna?
Amém, amada igreja? Bote aqui o versículo, por favor, 68, eu quero ler com toda a igreja o tema dessa noite. Vamos ler, igreja, aqui? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Amém? Curvemos nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. E louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é especialista em marcar encontros. Ó Deus, sempre dando uma oportunidade para o Teu povo. Que o Senhor, nesse momento agora, Pai, possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que é revelada, que é inspirada. Ó Deus, que o Senhor possa nos iluminar para que nós possamos compreender o que vem do alto, o que vem do céu. Essa é nossa oração, ó Deus, já gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 6, tá? Vai estar exposto aqui. É um dos momentos mais dramáticos do ministério terreno de Jesus. Jesus tinha feito milagres e milagres, e chega um momento que Jesus vai cessar os milagres, porque há todo um contexto aqui cultural e histórico por trás disso aqui. Essa multidão, em primeiro lugar, elas queriam pegar Jesus e entronar Jesus como rei, forçadamente. E Jesus já tinha dito que o reino dele não era dessa terra, o reino de Jesus é espiritual, apesar que ele governa sobre tudo e sobre todos. E aqui nós chegamos numa virada. Aqui é onde vai mostrar verdadeiramente, onde separa verdadeiros discípulos de meros seguidores de Cristo. Por isso que nós temos que ser discípulos e não seguidores. Essa passagem vai revelar a verdade de Deus, que funciona como a verdade de Deus, pastor? Como uma peneira. A verdade de Deus funciona como uma peneira divina, separando verdadeiramente, meus amados irmãos, os que creem e os que não creem. Os que creem e os que não creem. Quando nós lemos esse texto, ele está dividido em 3 partes, ou em 3 atos, que eu gosto de chamar assim. A primeira divisão dele é o desafio de absorvermos a palavra de Cristo. O desafio da palavra de Cristo para as nossas vidas. O segundo ato, ou a segunda parte, a decisão de muitos vão ser o quê? Abandono. Literalmente, muitos vão abandonar essa vida cristã, infelizmente. Parentes, quando nós vemos que já caminharam com Cristo e vão abandonar, vão apostatar. E nós temos o terceiro ato, a terceira parte da pregação, que é a belíssima confissão de Pedro, a confissão de um verdadeiro cristão. Para onde nós iremos, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos, se nós não tivermos Cristo em nosso coração? Então, o primeiro desafio das palavras de Cristo. Cristo, ele nos desafia. As palavras de Deus, geralmente nos confrontam, as palavras de Deus. Mas muitas pessoas se sentem o quê, pastor? Afrontadas, por causa do pecado. Se a palavra de Deus, ela nos confronta, isso é bom para o cristão, porque ela confronta o pecado. Então, a palavra de Deus, ela desafia o cristão em todos os sentidos. Tradições humanas, tradições, conveniência. Jesus vem desafiando tudo isso, quebrando tudo isso. Tradições, conveniências, vontades próprias. A palavra de Deus, ela nos desafia. Esse é o primeiro ponto. Jesus, ele nos desafia através das suas palavras. Por quê? Porque muitos estão adorando um Deus que não tem confronto. E esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Jesus da Bíblia. Não é. Estão atrás de outro Jesus. Não é o da Bíblia. O da Bíblia, ele confronta, ele chama os seus filhos, ele chama a atenção dos seus filhos, ele coloca a vida dos seus filhos no prumo. Então, o Deus da Bíblia é diferente, é o Deus que nos desafia. Olha o que é que ele diz no versículo 60, o primeiro versículo. Eu quero que você preste bem atenção. Olha o que é que ele diz. Jesus diz assim, narrado, através do apóstolo João: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? É interessante que todos ouviram, tendo ouvido. E qual era o discurso? Desde o capítulo 6, do início,
a partir do verso 22, o discurso de Jesus é que ele era o pão da vida. E as palavras de Jesus são duras mesmo, porque Jesus disse: vocês têm que beber o meu sangue e vocês têm que comer a minha carne. Só que eles não entenderam. Jesus estava falando de sua morte, não literalmente. Ele estava falando que ele ia ser levantado naquele madeiro maldito. Então eles ficaram indignados, muitos dos seus discípulos. O que é que nós entendemos? Os seguidores, os discípulos, não eram os inimigos de Deus, não eram os fariseus, não eram os saduceus, não eram os herodianos e não era a guarda pretoriana. Os que crucificaram Jesus não era nenhum dos seus inimigos, os inimigos da cruz não. Aqueles que não suportaram a palavra de Cristo eram os seus seguidores. É bem claro aqui o que ele diz. Os seus próprios discípulos, muitos dos seus discípulos. É claro aqui, aqueles que seguiam Cristo, aqueles que eram considerados discípulos, mas depois provaram que nunca foram. E o que é que eles disseram? Duro é essa palavra, duro é este discurso. Quem pode suportar? É como no grego aqui as palavras de Jesus, elas foram ásperas, severas, confrontadoras. É isso que significa. Entretanto, o que Jesus disse para eles, eles entenderam. Mas eles se sentiram o quê? Ofendidos. Como muitos crentes que se sentem ofendidos. Olha o que é que eles dizem. Quem pode suportar? Para eles, essa palavra no grego era uma impossibilidade, é dura demais, é impossível, é inaceitável suportar tais palavras. Quando nós trazemos para a prática, o que é que nós vamos perceber? Que a verdade divina, ela naturalmente nos ofende. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores. Nós quebramos a lei de Deus, nós ofendemos a Deus, nós ofendemos a santidade de Deus. Por isso que nós nos sentimos às vezes ofendidos, porque nós não queremos abandonar. Quando Deus fala aos nossos corações, é um confronto para que haja abandono. Palavras como, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, morra para si mesmo, são ofensivas para a igreja. Principalmente a igreja brasileira hoje. Morra, mate o velho homem, não é literal, tá? Não é para se matar não, dizer que o pastor está mandando se suicidar, não. É enterrar o velho homem, o velho eu, é isso. Então nem todo seguidor, preste atenção, está claro aqui, nem todo seguidor é um discípulo de Cristo. Por quê? Porque aqueles seguidores abandonaram Cristo. Nós podemos seguir Cristo por razões erradas, como muitas igrejas. O que é que eles querem, meus amados irmãos? Benefícios espirituais, milagres, curas miraculosas. O que é que muitos pastores querem? Populismo. Eles querem notoriedade, o culto focado no homem, e isso não funciona. Não funciona. O teste da verdadeira conversão é quando a palavra nos confronta. Há mudança de vida? Se houver mudança de vida, se houver transformação, a palavra falou aos nossos corações. Muitos hoje querem um Jesus que não confronta, querem um Jesus paz e amor, mas ele é justiça. Esquecem da principal, do que é Jesus. Jesus é amor, claro que ele é amor na sua essência, ele morreu por nós, mas ele é o justo juiz. Essa palavra revela o verdadeiro estado do nosso coração, como nós reagimos diante das pregações. Ela está nos incomodando? Quando a palavra de Deus expõe, meu amado irmão, o meu pecado, o meu erro, ela está trazendo mudança de vida, ela está revelando verdadeiramente quem eu sou. O desafio das palavras de Jesus. Jesus continua desafiando esses seguidores, aonde? No verso 61, olha o que é que ele diz. Essa primeira parte vai até o verso 64, olha o que é que ele diz. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Jesus, ele não foge de um confronto. E ele está confrontando quem? Os incrédulos? Não, aqueles que seguiam ele, aqueles que seguiam Jesus. Mas Jesus, sabendo a onisciência, a onipotência, o todo o poder de Jesus,
Ele sabe de tudo. Havia o quê? Maus pensamentos, havia o quê? Murmurações. Murmuravam. Sabe o que era a murmuração deles? Era tipo, no grego aqui, é um cochicho, cochichando, murmurando, cochichando, murmurando. Por isso que Jesus pergunta logo em seguida: tudo que eu falei para vocês escandaliza vocês? Isto escandaliza vocês? As minhas palavras escandalizam vocês? No grego minhas palavras é pedra de tropeço para vocês? É isso que significa no grego, pedra de tropeço. As minhas palavras são pedras de tropeço quando nós trazemos para a prática. Meus amados, Jesus conhece os nossos corações. Nós não podemos esconder a verdadeira verdade dos nossos corações. Ele conhece as nossas murmurações silenciosas e nós temos que parar com isso. Em vez de murmurar, agradecer, louvar a Deus, bendizer a Deus pelas suas misericórdias. Nossa atitude, meus amados irmãos, Jesus sabe a nossa atitude do nosso interior, o nosso coração. O que é que a murmuração revela? Incredulidade. Incredulidade. Aquele encontro marcado com Jesus estava mostrando que aquela multidão vivia em incredulidade, porque quem murmura contra um filho de Deus ou contra nós, um crente, está murmurando contra o próprio Cristo. E eles murmuravam contra o próprio Deus, questionando Jesus. Era como se fosse a palavra aqui, murmuração, é a mesma palavra usada lá no Antigo Testamento, aonde eles passaram 40 anos no deserto murmurando. Quando nós murmuramos, nós repetimos o padrão de incredulidade do povo judeu, que passaram 40 anos no deserto, 60, já quero aumentar a 20, 40 anos no deserto, murmurando, por tudo eles murmuravam. A murmuração frequente. Meus amados irmãos, eu quero que você preste muito bem no que eu vou falar agora. Isso tem que, se sair isso aqui gravado da noite, já valeu a pregação todinha. A murmuração frequente é o primeiro sinal de apostasia, do abandono da fé. Cuidado com a murmuração. Por isso que Jesus ele confronta os nossos corações, quebrando as resistências. Jesus não ignorou os murmuradores, não. O que foi que ele fez, pastor? Ele confrontou. Líderes espirituais vão ter resistência, os murmuradores. Às vezes o confronto direto, meus amados líderes, é necessário. É necessário. Aí Jesus responde a ele: vocês não conseguem entender nem as coisas materiais, nada disso você não consegue entender. Olha o que é que Jesus disse. Então o que acontecerá? Isso no verso 62, tá? Estamos no 62. O que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? Olha o que é que ele diz. O que é que acontecerá então? Vocês não conseguem ter discernimento e estão murmurando porque eu falei sobre isso, sobre a minha morte. Vocês não têm discernimento disso. Imagine as coisas maiores, quando eu ascender em glória, majestade e poder. O que acontecerá então? É isso que ele pergunta. O que acontecerá então? Jesus está perguntando a eles. Vocês não têm discernimento do que eu estou falando. Se vocês se escandalizam com isso, o que é que vocês farão? Se verem o Filho do Homem ser ascendido aos céus, ascensão aos céus. Então, é isso que Jesus diz. Se virem o Filho do Homem subir, se eles virem a minha ascensão, o que é que vai acontecer? Para o mesmo lugar onde eu estava, Jesus está dizendo aqui. Quando nós trazemos isso para a prática, a ascensão de Jesus comprova a sua divindade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse assentado no trono de Deus, ascendido aos céus, ele não governava todo o universo. Então isso é fundamental na teologia batista. Morte, ressurreição e ascensão de Cristo, onde ele governa soberanamente. É a prova cabal que Cristo é Deus. Ele está à destra de Deus e governa sobre tudo e sobre todos. Isso mostra também o que, pastor? A pré-existência de Jesus. Ele é eterno.
Então, ele não nasceu em Belém, ele não começou a existir, ele nasceu em Belém, mas ele não começou a existir em Belém, não. Ele é eterno, ele é antes de tudo, ele é atemporal, ele já sempre existiu em glória, ele é criador e sustentador de todas as coisas, mas só que Deus ele se revela para os seus filhos progressivamente. Foi um processo até a vinda de Jesus. Desde a promessa lá em Gênesis 3,15 até a plenitude dos tempos de Gálatas 4,4, onde ele veio, nasceu, cumpriu a lei cabalmente. Se nós não podemos aceitar verdades menores, como nós compreenderemos as verdades maiores? Os oráculos de Deus, as verdades espirituais que nos conduzirá para o céu. Se nós vivemos em forma de murmuração, nós temos que entender, Jesus continua, é o desafio de Jesus, o desafio das palavras de Jesus, no verso 63 agora, olha o que é que ele diz, meus amados, verso 63, o Espírito, sua Bíblia está aí com E maiúsculo, é o Espírito Santo, tá? Se não tiver, pode, a Nova Almeida, a Sociedade Bíblica já consertou aí, o Espírito aí é com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Se sua Bíblia não for a Nova Almeida ainda, se tiver o Espíritozinho com E maiúsculo, pode consertar, que já foi consertado isso aí, juntamente com a Sociedade Bíblica. O Espírito é o que vivifica, a carne nada se aproveita. As palavras que eu tenho falado são, agora sim, Espírito e verdade. As palavras de Deus, Ele falando aos nossos corações, é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo de Deus. É somente Ele que pode nos dar vida espiritual, vida somente através do Espírito Santo. Ele vai dizer que a carne aqui para nada serve. Por quê? Porque as nossas paixões, a carne está sempre envolvida em algo que não agrada a Deus, são as nossas paixões e inclinações. Ele vai dizer, para nada serve. E vocês estão vendo com os olhos carnais, não espirituais. Nós temos que aprender a ver as coisas de Deus com os olhos espirituais. Porque o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida, é o que ilumina para que nós possamos entender. Não é os meus esforços, não tem valor espiritual os meus esforços humanos, se não for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, deixe nessa noite o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida e a tua história. Conduzir a tua vida e a tua história. As palavras, ele diz, que eu tenho falado, Espírito e verdade. Então as palavras de Deus não são meras habilidades humanas, não, mas elas são portadoras da vida eterna. É isso que nos dá vida, Espírito e vida. A segunda parte, sim, o Espírito, aí é o Espírito, aquele que nos dá vida, a alma que nos dá vida. Mas o primeiro Espírito é o Espírito Santo. É isso, Espírito e vida. Quando eu trago para a prática, o que é que eu faço, pastor? A necessidade de nós interpretarmos as coisas espirituais. Meus irmãos, o mundo está do jeito que está, porque às vezes o crente não tem discernimento. O que é espiritual, o que é carnal, o que é espírito e vida. A carne para nada serve. Nós não podemos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto, tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Eu até disse ontem, o crente ele não ora mais para que o Espírito Santo esteja nele, não, a gente ora agora por iluminação, a gente não ora, o Espírito Santo vem até mim, não, ele já está conosco, ele já habita, nós já somos casa e templo. Você ora agora por iluminação, para que Deus ilumine, para que você veja as coisas de forma espiritual. Nós oramos para que o Espírito Santo agora seja derramado nos nossos familiares, no mundo, naqueles que visitam a igreja nessa noite. Mas o crente não ora, vem Espírito, não, ele já está aqui, ele já está aí. Você já é casa e templo, é uma oração errada, isso. Nós oramos por iluminação, por compreensão, para que Ele nos dê discernimento para a tomada de decisão. A compreensão espiritual, eu tenho que compreender as coisas espirituais. E isso é dom de Deus, não é uma conquista humana.
Ele vai mostrar que a inutilidade dos esforços carnais, a carne para nada presta. Rituais externos, como essas igrejas fazem aí hoje, não servem para nada. São crentes emocionais que vão morrer emocionalmente. Doentes chegam aqui na igreja, tem que passar por todo um processo, porque os pastores não estudam, não têm palavra, só tem emocionalismo, e isso mata uma igreja. Igrejas estão sendo mortas hoje, pela graça de Deus. Muitos estão vindo e conhecendo a igreja tradicional, a igreja conservadora, como é a igreja batista. Por isso que a salvação não é pelo esforço humano, mas é uma obra divina, através do poder vivificador da sua palavra. As palavras que eu lhes tenho falado, louvado seja Deus, Ele tem falado a essa igreja. Nós temos ouvido a sua palavra, nós temos vivido a sua palavra, e nós glorificamos a Deus por isso. A palavra que traz vida, a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, onde penetra juntas e medulas, onde divide. É isso que a palavra de Deus faz, o poder para transformar. As palavras que eu lhes tenho falado. A gente vai ver aqui a consciência de Jesus agora sobre os corações. Jesus conhece todos os corações. Ainda é sobre o desafio de Jesus, as palavras de Jesus. Olha o que é que diz no verso 64. Os irmãos acompanhem comigo a leitura. Verso 64, ele diz assim: mas, ele conhece a descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem iria traí-lo. A gente sabe quem traiu ele foi Judas. No versículo 71 mostra isso aí. Judas Iscariotes era o traidor. Mas ele sabia quem ia abandonar ele. Ele sabia que havia descrentes que ouviram a palavra, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas há descrente entre vós ou entre vocês. É um contraste. Ele está enfatizando crentes e não crentes, discípulos e seguidores que vão cair. É um contraste. Jesus é especialista em mostrar, trazer essas figuras para mostrar. Há descrente entre vocês. Jesus sabia desde o princípio. Ele é onipotente. Os que não criam nele, aqueles que não creram nele, ele sabia quem eram os incrédulos. Ele diz isso: quais eram os que criam e quem iria traí-lo. Jesus sabe de tudo. Ele sabe das nossas vidas. Ele conhece a nossa história. Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo. Jesus, ele conhece o coração de cada um desses que se faz presente aqui hoje. Ele nos conhece, meus irmãos. Nós não podemos enganá-lo, não. Ele é a própria verdade espiritual que desceu do céu. Ele tem discernimento. Ele conhece todos os corações. E eu e você temos que ter discernimento. De quê, pastor? Na nossa profissão de fé. Eu estou verdadeiramente alicerçado em Cristo, ou eu estou falando da boca para fora? Eu sou um crente? Eu sou um discípulo? Ou eu sou um descrente, um mero seguidor que vai abandonar Cristo? Há uma realidade vista na nossa profissão de fé. Nossa profissão de fé. Nem todos que seguem Cristo são discípulos de Cristo. Nem todos que estão na igreja, infelizmente, são crentes. Infelizmente. É possível seguir Cristo externamente, sim, e não estar internamente ligado à videira verdadeira. A incredulidade disfarçada de discípulo, a soberania de Deus sobre a traição. Ele sabia quem era o traidor, ele sabe quem é, ele conhecia quem era Judas, e Deus usa até a maldade
para cumprir os seus propósitos. Ele é Deus. Nada, preste bem atenção, nada pega Deus de propósito, nada pega Deus de surpresa, nada, e nem ninguém pega Deus de surpresa. E agora, a soberania no chamado de Jesus. Ele é soberano no seu chamado, e isso nós temos que louvar a Deus. Louvar a Deus. Versículo 65, agora é a parte boa. Ainda não. Olha o que é que diz no versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não for concedido pelo meu Pai. Quando você volta no verso 44, ele diz a mesma coisa, ó. Verso 44, você está com sua Bíblia aberta? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós nós só chegamos a Cristo se Deus nos trouxer. É isso que ele está dizendo. Por causa disto, eu falei a vocês. Jesus, só quem pode vir a Jesus é aquele que o Pai entrega. E a gente vai ouvir a palavra de Cristo. E as suas ovelhas ouvem e obedecem a palavra de Deus. Ninguém poderá vir a mim. Ninguém. Isso aqui é impossibilidade absoluta, são palavras de Jesus. A impossibilidade absoluta. Sem a obra divina eu não consigo chegar até Jesus. Se não for concedido pelo meu Pai, é isso. Se não for lhe concedido pelo meu Pai, se Ele não me der, você não vem. Se Deus não conceder a concessão soberana, então o que é que indica isso, meus amados? Indica que a salvação é dom de Deus, indica que a salvação é um presente de Deus, indica que a salvação é uma dádiva de Deus. Quando nós trazemos para a prática, nós vamos ver a total incapacidade do homem. Ele vai dizer, por natureza, desde nascido, nenhuma pessoa pode vir a Cristo, nenhuma. Meus irmãos, não é questão de querer, é questão de não poder, se o Pai não me der. E nós temos que louvar a Deus, porque um dia Deus nos deu ao seu Filho, e nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós estamos aqui nessa noite para glorificar o seu nome. Isso não anula a responsabilidade do homem. Todos terão oportunidade, nenhum ficará de fora, terão oportunidade. A queda tornou o homem espiritualmente morto, por isso Deus tem que abrir os olhos, tem que tirar a venda, o Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, o que é isso? Graça preveniente. O que é isso, pastor? A graça de Deus vem antes. A graça de Deus chega primeiro a nós. Foi a graça de Deus que chegou até você. Foi a graça de Deus que te alcançou. A maravilhosa graça de Deus. Graça preveniente. Ele age primeiro em teu favor. Ele agiu primeiro em teu favor. Por isso você está hoje aqui. Deus age primeiro para que possamos responder. Não anula a responsabilidade. Nós respondemos com sim. Eis-me aqui, Senhor. A fé é dom de Deus. A salvação é inteiramente pela graça mediante a fé, a soberania de Deus na salvação. Deus escolhe, chama pela graça e nós respondemos e vemos através do arrependimento e da confissão de pecados. Deus, eu vou repetir, Deus nos chama soberanamente e nós vamos em arrependimento e confissão. Devemos viver em humildade, reconhecer a dependência da graça de Deus. Segundo ato, a decisão de muitos, agora sim, é o abandono. Infelizmente, verso 66, olha o que é que acontece. Depois que eles escutam a palavra de Cristo. E prosseguiu, Jesus falando. Isso é uma narrativa, é um contexto, a gente tem que pegar toda a narrativa para a gente entender. E prosseguiu, por causa disto é que falei, para que vocês, que ninguém poderá vir a mim. Versículo 66, perdão. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos chamados, poucos escolhidos. Diante disso, muitos dos seus discípulos, houve o quê? Um abandono em massa. Houve o quê, pastor? Uma disseção. Abandonaram a Cristo.
abandonaram o Senhor da glória, literalmente foram embora, literalmente foi um movimento de abandono, um movimento de retirada. E a palavra de Deus vai mais longe, são palavras de Jesus, e ele diz: e já não andavam com ele, cessaram, aqui no grego cessaram completamente de acompanhar Jesus, deixaram de seguir Jesus, deixaram de seguir Jesus. Aqui está a realidade da apostasia, a realidade da apostasia, aqueles que experimentaram a graça de Deus, mas não continuaram. É uma realidade que Jesus traz. Agora nós entendemos o escritor de Hebreus, quando ele fala que muitos foram iluminados, mas não foram habitados, até conheceram a Cristo, até foram batizados nas águas, mas não continuaram. A palavra é abandonaram. Responsabilidade humana. É possível ser um discípulo externamente? Sim, você vai ser um seguidor que vai viver de aparência. Meus amados irmãos e irmãs que estão aqui hoje, eu quero dizer uma coisa para vocês. É no momento de crise, é no momento de dificuldade, que Deus revela quem nasceu de novo. Porque o céu é para aqueles que vão perseverar até a morte. Por isso que a graça de Deus, ela é justamente de graça. Ele nos dá de graça, mas há um custo de seguir Jesus. Seguir Jesus não é ser popular, não. Não é ser popular. Essas verdades, elas vão separar o convertido do não convertido. O evangélico autêntico, ele confronta. Porque se ele não confrontar, alguma coisa está errada. Porque Jesus vivia mostrando o que é o certo, qual o caminho certo a seguir. Então, essa famigerada teologia da prosperidade, ela cai por terra aqui. Discípulos verdadeiros, o que é que eles fazem, pastor? Perseveram. A perseverança é a evidência da fé genuína, somente através da perseverança. Abandonar a Cristo em momentos difíceis revela a falta de raiz espiritual, a falta do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele desafia esses discípulos agora. Todos abandonaram, ficou só os 12. Olha o que é que Jesus diz no verso 67. 67, o desafio da palavra de Jesus ainda. Verso 67. Então Jesus perguntou aos 12, só ficou os 12. Começou com o quê? Com a multidão. Era uma multidão, milhares. A gente tem que lembrar da multiplicação dos pães. Quantos foram convertidos? Quantos comeram pão? Alguém lembra? 5.000 homens. Quando botar menino, mulher, era mais de 10.000 que acompanhavam Jesus. Porque só era contado os homens. Mais de 10.000. Era uma multidão que seguia Jesus. Então, depois desse discurso de Jesus, ficou quem? 12. Muitos chamados, poucos escolhidos. Olha o que é que Jesus diz. Será que vocês, para os 12, será que vocês também querem se retirar? É uma pergunta. Jesus faz essa pergunta aos 12. Após o que? O abandono, a disseção, em massa, era uma multidão. E Jesus se volta para quem? Para os 12. Claro que Jesus sabia quem ficaria e quem seguiria Jesus. Mas ao mesmo tempo indica que haveria aqui no grego uma possibilidade deles abandonarem sim. Uma possibilidade de uma negativa desses irmãos. Jesus diz: vocês querem se retirar também? Jesus, como sempre: vocês querem ir embora? Vocês querem partir também, iguais os demais que começaram e não terminaram a caminhada? Por isso que é uma carreira. O escritor de Hebreus vai falar disso. É uma maratona. Saímos e temos que terminar a corrida. Meus irmãos, Jesus, preste bem atenção, não força ninguém a segui-lo, nem os mais próximos. A palavra de Deus não é com coerção. Não é. Nunca foi. O verdadeiro discípulo vem atraídos por laços de amor fraternal. Cada pessoa decide por si mesma seguir ou abandonar. Agora é individual. Eu vou seguir ou vou abandonar?
Eu vou continuar, eu vou permanecer, ou eu vou fazer como os demais, como a multidão que abandonou? Em momentos de dificuldades, exige do crente reações decisivas e claras diante de Cristo. Nós não podemos, preste atenção, não podemos permanecer neutros, não. Quando confrontados com a verdade, não. Jesus deixa claro aqui: ficar ou partir. Ficar ou partir. Em momentos de crise e de dor, verdadeiramente o crente mostra quem ele é. Nós mostramos, e Deus sonda os nossos corações. Por isso que há uma vulnerabilidade na liderança. Se Cristo foi abandonado, imagine os míseros pastores e líderes. Jesus experimentou rejeição e abandono. Líderes espirituais também enfrentarão momentos de solidão, momento de perda. Infelizmente até dos mais próximos, porque eles não entendem que nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Não tem arrumadinho no reino de Deus. A palavra de Deus é não, não, sim, sim. O não, não, para você é por amor que Ele mandou dar. É conforme a palavra de Deus. E nós chegamos ao ápice agora. Pedro, somente Pedro, né, falando em nome dos dois, um dos líderes da igreja. Agora sim, a confissão de fé do verdadeiro discípulo, dos que ficaram. Versículo 68. Versículo 68, olha o que é que ele diz. Versículo 68. Simão Pedro respondeu. Vamos ler, igreja. Vamos ler? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem. Louvado seja o nome de Deus. Para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, para onde nós iremos sem Cristo, sem o nosso Redentor, sem o nosso Salvador? Vamos acompanhar a multidão ou vamos permanecer como Pedro e os outros 10? Porque Judas os traiu depois. Pedro aqui ele fala como porta-voz. Para onde iremos? Os 12. Se só o Senhor, Quírios, Senhor da minha vida, se somente o Senhor Altíssimo que estás no céu, tem o poder da vida eterna. Para quem nós iremos, Senhor? Para onde nós vamos? Nós não podemos ir para lugar nenhum sem Deus. O Senhor Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Aqui é um reconhecimento. E somente através de Jesus, somente através de Cristo há salvação. A eternidade é exclusividade de Cristo. Não há alternativas fora de Cristo, meu irmão. O que há fora de Cristo é perdição. A Bíblia é clara, não está falando de homens, de mulheres, de homens que foram santos, separados por Deus, que viveram conforme a vontade de Deus. Ele está falando do próprio Senhor, que desceu do céu e morreu por nós. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele. E nós nos apegamos a Ele. E nós fazemos morada nele como alicerce e rocha eterna. A exclusividade de Cristo. Não há alternativas fora de Cristo para a salvação, não. Todas as opções cai por terra aqui. Todas são insuficientes. Insuficientes. O reconhecimento da autoridade de Cristo. Senhor. É a autoridade de quem é Senhor nos céus e na terra. De quem tem toda a autoridade. De quem conduz as nossas vidas e a história da humanidade. E verdadeiros discípulos reconhecem o senhorio de Cristo. Porque se Cristo não for Senhor da minha vida, Ele não pode ser Salvador. Se Cristo não for Senhor da minha vida, Ele não pode ser Salvador. Ele tem que ser Senhor e Salvador da minha vida. Nós temos que aceitar essa condição. O valor supremo de Cristo em nossas vidas. As palavras de Cristo. Para onde nós iremos? Se as palavras, somente as palavras de Cristo são divinas e levam à eternidade. Palavras de homem não podem levar. Por isso aqui é dona da igreja, autoridade sobre a igreja, está sobre a igreja.
não é homens, nós seguimos o que ela manda. Aqui tem poder para transformar vidas, transformar histórias. A convicção de Pedro: para onde iremos, Senhor? Nós não podemos ir para lugar nenhum, nós não podemos dar um passo sem Cristo. E a mensagem termina com a convicção do reconhecimento de quem é Cristo. 2 verbos lindos, verso 69. Olha o que é que ele diz. E nós, os 12, um ainda ia atrás de Jesus, Judas estava lá no meio ainda. E nós, os 11, temos crido e conhecido o Senhor. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor fez por nós. Crido e conhecido, 2 verbos lindos. Então a fé está alicerçada nisso, em crer e conhecer, crido e conhecido. E ele volta novamente a falar do Senhor, porque Ele é autoridade sobre a nossa vida, Ele é autoridade sobre essa igreja, Ele é autoridade sobre a nossa casa. E Ele é o que? O Santo de Deus, aquele que desceu do céu, o eterno, que se fez homem para nos salvar. Nós temos crido e conhecido Jesus. Crido aqui é fé, é confiar. Eu confio que Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. E conhecido é no aspecto de conhecer literalmente quem Ele é, o que Ele fez por mim e o que Ele fará por mim. Então eu tenho que crer e conhecer Jesus, porque sem o conhecimento dEle não vale nada. A fé é insuficiente, a fé completa é crer e conhecer. Isso quem diz é o próprio. Nós temos crido o Senhor e conhecido. A confissão cristológica completa, em 2 etapas: crer e conhecer, crer e viver. É isso que eles estão dizendo. Nós não só cremos, mas nós vivemos conforme a tua vontade e o teu querer. Cremos e conhecemos a tua vontade. Cremos e queremos te seguir eternamente e jamais te abandonaremos. Nós não podemos separar esses 2 verbos, não. Os verbos estão ligados, crido e conhecido. O tempo aqui é o tempo perfeito, indica um efeito passado, mas com efeitos permanentes, que durará eternidade afora. Meus irmãos, crido e conhecido, cremos, fé, conhecemos, perseveramos. Não é uma decisão momentânea, não. Muitos tomam uma decisão momentânea quando o pastor faz, às vezes, o convite, mas é uma atuação permanente, permanente nas nossas vidas, permanentes. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar no que foi falado hoje. Algumas aplicações para as nossas vidas. Para nós que já somos convertidos, e para os não convertidos também. A palavra de Deus tem afrontado ou confrontado você? Se for confronto para a mudança, louvado seja Deus por isso. Que ela possa ter te confrontado nessa noite. Qual minha reação diante desse confronto? Mudança ou continuar do mesmo modo que eu estou? Porque o confronto traz o que? Mudança. O confronto traz o que? Permanência em Cristo. Meu irmão, aí onde você está, peça a Deus, para que Deus possa te dar um coração receptivo, um coração que recebe a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus no coração. Reconheça a necessidade da graça divina. É graça divina, meu amado visitante. Se você vir nessa noite, nunca foi por força, nunca foi por pressão, não, mas é pelo poder do Espírito Santo. E Deus precisa te conceder graça, para que você possa ser transformado. E ao mesmo tempo você tem que clamar por misericórdia, para que Deus mude e transforme a sua história atual, não importa a tua idade. Ele é especialista em transformar, Ele é especialista em encontros. Primeiro uma multidão, primeiro
nós vimos a mulher samaritana, depois Zaqueu, e agora nós vemos uma multidão. Persevere. Para você, meu amado cristão, persevere. Quando os outros abandonarem, mantenha-se firme em Cristo. Lembre-se que às vezes nós não estamos no meio da multidão, e estamos para fazer o diferente. Seguir a Cristo, permanecer em Cristo, manter-se em Cristo, continuar em Cristo. Verdadeiros discípulos continuam quando os outros desistem. Muitos vão desistir. A sua perseverança vai evidenciar a sua fé, porque é durante essa caminhada que Deus vai mostrar quem nós somos. Terceiro, valorize as palavras de Cristo. As palavras de Cristo, ele falou aqui, é espírito e vida. Espírito e vida. Vida e espírito. Não há alternativas nenhuma fora de Cristo, não há. Alimente-se, meu amado irmão, diariamente, através da sua palavra, através dessa palavra de Deus. Alimente-se dela. Para nós que vivemos aqui e que estamos liderando, sempre o cristão é um líder, ou na casa, ou no trabalho, aonde quer que ele está, ou para aqueles que são obreiros, tá? Pregue a palavra, mesmo quando você for impopular. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Não deixe de falar dessa palavra. Outra, não suavize a mensagem por causa das multidões. Quanto mais suaviza, mais abandono, ou mais preenchimento e vazio da alma. Não suavize a palavra de Deus por causa da multidão, não. A verdade divina, a verdade de Deus, às vezes primeiro ela tem que ofender, para depois libertar. Ela tem que ferir, para depois salvar. Ela tem que ir penetrar, para depois transformar. É isso que ele faz primeiro. Onde é que está a nossa confiança na pregação do Evangelho? No Espírito Santo. Tem que ser através dele, para que ele possa aplicar nos corações que estão ouvindo as palavras. Então, cristão, prepare-se. Vai haver um momento de solidão. Jesus passou por isso, nós vamos passar também. Nem todos permanecerão quando a verdade é pregada. Isso começa na família. Começa na família. Jesus experimentou abandono. Você também pode experimentar. Mas uma coisa eu digo: mantenha-se fiel, independentemente da resposta humana, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe a intenção do teu coração. Deus conhece. Nós observamos essa palavra poderosa nessa noite, no ministério de Jesus. A palavra que funciona como uma peneira, meus irmãos. Ficar ou abandonar. A peneira de Deus está passando. Ficar ou abandonar. Abandonar ou ficar. A pergunta de Jesus ecoa há mais de 2000 anos. Será que vocês também querem se retirar? Ecoa durante 2000 anos. Essa palavra ecoa. Cada coração é responsável individualmente, meus irmãos, mas que nós possamos dizer e fazer como Pedro: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde o Senhor for, eu irei. Que a nossa resposta seja essa diante de Deus, diante dos homens. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós continuaremos firmados em Cristo Jesus, independentemente das ondas, das tempestades. Ele é Senhor sobre as tempestades, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele está no controle da tua história. Ele está no controle das nossas vidas. Mas
para quem são verdadeiramente os seus discípulos. Que essa graça possa ter alcançado o teu coração e que essa palavra possa ser aplicada no teu coração. E que você que é crente, que você possa permanecer. Permanecer é perseverar, porque aquele que perseverar até a morte será salvo. A perseverança do santo está ligada à salvação. Não existe salvação sem perseverança. Perseverança sem salvação. Está ligado, é uma das doutrinas centrais dos batistas da Bíblia, que é a regra de prática e fé dos batistas. Perseverança dos santos. Aquele que foi chamado antes da fundação do mundo por Deus, ele vai perseverar, vai continuar, independentemente das circunstâncias, independentemente das ondas do mar, independentemente das tempestades. Nós continuaremos, não iremos redar o pé, manteremos e continuaremos firmes, alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Que essa palavra possa fazer morada no teu coração, visitante. No teu coração. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Que você não possa perder essa oportunidade de crer em Jesus Cristo, de se tornar filho de Deus, a saber, de fazer uma escolha nessa noite de dizer: eu quero permanecer a partir de agora. Quem quiser sair do barco, que saia, mas a partir de hoje eu quero permanecer, continuar, porque eu não posso ir para lugar nenhum, porque só Cristo tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Agora eu queria, antes de terminar, antes de orar, eu queria convidar aqui Felipe, sua esposa, e Tetezinha, Esté. Eu queria apresentar Esté à igreja. Está toda bonita aqui. Deixa eu passar o álcool nas mãos, depois a gente ora e vamos para casa. Luizito, Flaucésia, os avós, família, venha para cá. Preparar para pegar, que ela vem ali parecendo uma princesa. Eu tento pegar, só apresentar aqui. Estézinha de Deus, é um milagre, mais outro milagre, é só milagre. Milagre em cima de milagre. Já estou no álcool, álcool nas mãos, tá? Vou pegar, vou pegar agora. Deixa os avós chegar aqui. Deixa eu botar mais um álcoolzinho na mão. Pastor pegou aí. Oh, minha princesa. Isto é mais um milagre de Deus. Passou quantos dias, Felipe, internada? Ela ficou internada 2 vezes. 2 vezes internada na UTI, viu? Já nasceu e passou 10 dias. 10 dias primeiramente. E depois 19 dias aqui em Araripina. E está aqui hoje para testemunhar mais uma maravilha de Deus no meio do seu povo. Meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Todas que foram apresentadas aqui nesse último mês foi milagre de Deus. Esté, eu vou pegar, Luizito, pega, porque eu quero sair na foto também, né? Foto profissional, eu tenho que sair na foto também. Cadê Flaucésia? Fugiu? Ah, foi? Ah, pegar a Luca. Venha, Luca. Venha, Lucão. Aqui que eu vou pegar Tetezinha. Já estamos botando um nome aqui, né? Já apresentei Esté, aqui na igreja tem mais 3 Esté já. Teté, né? Não tem jeito. Ó, já tá Teté já, quando é Tetezinha. Meus irmãos, a gente... Com a aguinha do pulmão. Ó, aqui Luca está dizendo aqui que Esté veio ao mundo com a aguinha no pulmão. E realmente foi isso mesmo. É mais inteligente do que o pastor. Esses meninos só mudam de endereço. Então é um milagre, meus amados irmãos. E Deus está aqui para Felipe e a esposa testemunhando esse grande milagre. Nós temos que lembrar que isso é uma prática dos batistas. Por que uma prática dos batistas? Porque Jesus foi apresentado no templo também. E nós continuamos com essa tradição de apresentar os filhos ao Senhor, consagrar o Senhor. Por quê? Porque os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são de Deus.
Nós somos administradores de sua vida. E o que é que a palavra de Deus diz, meus amados irmãos? Que nós temos que ensiná-los no caminho que eles devem andar. Ensinar no caminho que eles devem andar. Então, Felipe e esposa têm essa responsabilidade de ensinar Esther no caminho que deve andar. E Esther vai crescer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em graça, sabedoria, estatura e conhecimento. Diante de Deus na vertical e diante dos homens. E isso é maravilhoso, porque nós sabemos o poder da palavra de Deus quando os pais ensinam os seus filhos no caminho que devem andar. Tem um salmo que vai dizer que os filhos têm que ser criados também na igreja, porque a igreja, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus é como um ninho. E esse ninho aqui tem conforto, tem consolo. Então, nós ensinamos os filhos no caminho que devem andar e trazemos para a casa do Senhor. E o Senhor vai operando. E quando o Esther crescer, ela vai reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Deixa eu pegar para mim orar agora. Já fiz todo o papel. Hoje quem está aqui é meu cenografista aqui. E, profissional, vai tirar minha foto aqui com Esther e a família. Deixa eu pegar aqui. Estherzinha. Ai, já vai estar toda durinha. Eu vou pegar aqui. Todo dia? Opa, não chore não, Terezinha. Aqui, ajeita aqui. Vai sair bonito na foto. Lucas está dizendo que ela tomou banho e vem toda bonita. Realmente. Ó, tá vendo como é que pega aqui? Pais, aprendam, viu? Aqui, viu, Anísio? Vai aprendendo aqui que a tática aqui do pastor não falha. Me pegar. Não vai chorar, não. Eu vou orar pela vida de Esther. Vou orar pela vida dos pais, da vida dos avós, para que Deus o conduza essa família maravilhosa, que são praticamente fundadores da nossa igreja e que tem sido bênção no meio do seu povo. Luizito, família, Flaucésia, Felipe, esposa. Eu quero que você levante sua mão direita para cá, para a vida de Esther, para que nós possamos entregá-la a ela, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ela seja uma bênção para as outras crianças, que ela possa crescer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque nós vemos aqui o teu milagre, ó Deus, a vida de Esther. Ó Deus, quase um mês na UTI, mas os seus pais estão aqui, ó Pai, para testemunhar o teu milagre, as tuas maravilhas, os teus prodígios. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida de Esther. Que ela cresça como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em estatura, graça e conhecimento, diante de Ti, ó Pai, diante dos homens. Que ela seja bênção, ó Deus, no meio dessa comunidade, ó Deus, no meio dessa cidade. Que o Senhor aguarde, ó Deus, que o Senhor a livre de todo e qualquer mal. Que o Senhor seja com ela, ó Deus, do deitar ao levantar. Que o Senhor, ó Deus, a proteja, que o Senhor a livre-a de todo e qualquer mal. Sê com ela, Senhor, sê com seus pais, ó Senhor. Sê com eles, ó Deus, que eles possam ensinar a Esther no caminho que ela deve andar. Para que ela cresça, ó Deus. Para que ela nunca olhe para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, como está lá em Deuteronômio. Mas que ela olhe para o Senhor, que é o autor e o consumador da fé dela. Obrigado, Senhor, pela vida dos avós, ó Deus, que são bênção nessa igreja, no meio da tua comunidade. Que o Senhor os guarde, ó Deus. Obrigado também pela vida de Luizito. A sua recuperação é mais um milagre. Nós vemos o teu agir no meio da tua família, ó Deus. No meio dessa família. Continua com eles, ó Deus. Não só hoje, mas todos os dias da vida deles. Esta é nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus. Deixa eu impetrar a bênção aqui. Eu vou com Esther. Ela está tão à vontade aqui, eu estou só no balanço. Eu peguei vou impetrar a bênção sacerdotal na vida de Esther, tá? E na vida da família. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão com os seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Amém?
Louvado seja o nome de Deus. Está aqui Esté, a nova membro. Depois pode tirar foto não, porque tem que cuidar. Louvado seja Deus pela vida dessa família, meus amados. Deus abençoe, meus amados. Pega aí essa minha aqui na cadeirinha. Lucas está doido para pegar a Esté. Eu posso pegar a Esté? Depois, Lucas. Pode ir. Louvado seja Deus pela vida, Filipão. Amém. Domingo é a de Vitória. Eu não disse que tinha uma carreira de menino, que era menina até umas horas. A gente ia apresentar. Domingo é o de Vitória. A de Vitória. É a filha de Vitória. Domingo é Pilar. Domingo é Pilar. Meus irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto. Aqueles que entenderam a palavra de Cristo depois, se quiserem tomar uma decisão diante de Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, me procure. Eu vou estar lá fora. Diz, pastor, eu tenho convicção. Eu escutei a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero fazer como Pedro. Eu não vou para lugar nenhum, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém? Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, já gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, Pai Santo, que se renovaram a cada manhã. Nesta manhã, e as Tuas benditas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. E o Senhor não esconde nada do Teu povo. Nunca foi um peso seguir Jesus, mas há um peso para os descrentes, Senhor. Mas ainda há oportunidade, ó Deus, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos seus corações, através do Santo Espírito Santo de Deus, como foi com Pedro, ó Deus. Para que as pessoas que já visitam a igreja, as pessoas que estão nessa noite, ó Deus, e já estão vindo há mais tempo, possam tomar uma decisão e dizer como Pedro, para onde nós iremos se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Para lugar nenhum. Nós não podemos dar um passo sem Jesus. Nós não podemos incluir 45 centímetros no curso da nossa vida. Nós não somos nada sem Cristo. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. É o ar que respiramos, foi Ele que nos deu. O nosso falar, o nosso andar, o nosso caminhar, tudo vem do Senhor. E que eles possam entender através do Santo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, aonde nós não podemos ir, convertendo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Transforme corações de pedra em corações receptivos, ó Pai. Muda, Senhor, histórias, como o Senhor mudou a nossa um dia. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder. E cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará no meio do Teu povo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Com oração silenciosa a igreja se despede.